Pai do Senhor, meus irmãos, vamos ler um texto bíblico que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 10, o versículo 37 a 42. Mateus, versículo 10, versículo 37 a 42, que diz assim: Foi Jesus: que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a, quem vos recebe a mim, recebe-me a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em meu nome, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Desse versículo poderemos extrair várias coisas. Uma delas é quando Jesus disse: quem achar a sua vida, perdê-la. Quando estávamos fazendo o curso básico de teologia, eram 55 alunos. E dentro desses alunos nós tínhamos gente de todos os lugares, de todas as classes, e tínhamos também policiais nesse curso. E um deles fez a pergunta ao professor se eles matassem alguém ali em trabalho, se era pecado, se tem alguma coisa. E o pastor disse que se eles matassem alguém no exercício da sua função, não tinha problema nenhum. E eu disse: tudo bem, não tem problema. Ora, se Jesus diz que não poderia nem maltratar, como é que pode matar? Esse pastor que ensinou isso na época, hoje é desviado. E eu olhei assim, eu disse: 55 pessoas, obreiros, multiplicadores de informações, e um homem vem com a informação dessa completamente errada. Jesus diz assim, estou até saindo um pouco do que eu queria falar, do que eu vou falar hoje. Jesus diz assim: se teu olho esquerdo te escandaliza, arranca-o e lança fora. E aí ele faz uma série de traz um bocado de informações de alta relevância para a nossa vida espiritual. O que é que Jesus está dizendo? Se tem alguma coisa na tua vida, mesmo que seja importante para você, mesmo que seja a tua profissão, se a tua profissão pode te afastar de Deus, troca de profissão. Nada justifica ninguém matar ninguém. Nem legítima defesa, em hipótese nenhuma. Nada justifica. Quem mata alguém, perante Deus, ele é sempre um assassino. Então você não pode justificar que a tua profissão te dá direito de você matar alguém. Você está caminhando para o inferno. É isso que Jesus está dizendo. Arranca, se o teu olho escandalhar, é melhor entrar com um olho só. Jesus disse: no céu do que com os dois no inferno. É melhor você ter uma outra profissão do que ir com essa profissão para o inferno, porque você está perdendo todo o seu tempo na igreja. Você está enganando a você mesmo. Você que saca de uma arma que mata alguém, que atira em alguém, você está enganando a você mesmo. Porque a Deus ninguém vai enganar. A Deus ninguém vai enganar. Lembro-me de um desses, né, que se esconde atrás da Bíblia, que convidou um amigo meu, o pastor Osto, e ele foi fazer uma explanação na igreja que ele congrega, e lá ele pegou aquele texto do sofrimento de Jesus,
e disse, né, e pregou naquela noite que assim como Deus, né, permitiu que o seu filho fosse chicoteado, fosse castigado, que ele, como militar, estava nessa função hoje de castigar aqueles que estavam andando à margem da lei. O pastor chegou horrorizado e disse: meu Deus, eu nunca esperei isso de fulano. Quer dizer, as pessoas estão se escondendo atrás da Bíblia. A Bíblia não pode. Jesus disse que quem salvar a sua vida perderá. Isso é, terá momento na sua vida de você precisar fazer uma escolha. Se isso aqui vai me afastar de Deus, se esta profissão que eu escolhi vai me afastar de Deus, muda de profissão. Porque nada justificará, porque Deus conhece a intenção do seu coração. Deus não se deixa levar pela a aparência, né? Deus não se deixa enganar. Ninguém consegue enganar a Deus. Está enganando a si próprio. Ele disse: quem achar a sua vida perderá. As pessoas podem até achar, não, mas isso aqui me dá um conforto melhor, isso aqui me dá isso, me dá aquilo, mas vai te afastar do Senhor Jesus Cristo. O mais importante é salvar a tua alma. Agora trazendo para os homens de Deus, mulheres de Deus, Jesus disse: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. O que é que... Vamos entender essa expressão? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta. Jesus está falando aqui de honrarias. Não é de bajulação, é de honrarias. Lembra-nos daquela história de quando Saul e o seu moço procuravam a jumenta que já havia se perdido. E lembraram que havia ali naquela cidade um profeta, que era o profeta Samuel. E o moço disse que havia e disseram: vamos lá. E Saul lembrou e disse: como é que podemos ir ao profeta se não temos nada para oferecer? E o moço descobriu que tinha alguma coisa ainda. Eu estou falando aqui em honraria. Eu não estou falando aqui desses charlatões que fica sugando a igreja, tirando até a roupa da igreja, explorando a igreja de Cristo. Não, estou falando de homens de Deus e honraria da qualidade dela. Eu já falei muitas vezes de honrarias. Eu não sei bem. Eu já citei até que foi Napoleão Falcão, mas não sei quem foi. Não foi, foi um desses homens pregadores famosos. Segundo o pastor Arivaldo, toda a vida que ele chegava na cidade, alguém o chamava para almoçar. Sempre que ele passava por lá. Mas sempre tem outras visitas. Tinha alguém lá. Ele sempre ia para a casa de alguém. Mas depois de tanto aquele irmão insistir e tantas vezes, ele resolveu, disse: não, hoje eu vou almoçar na sua casa. Naquele domingo ele desceu. Foram a pé. E as casas melhorzinhas foram ficando para trás e entraram em uma favela. E ele entrou. Chega em um barraco que para entrar ele teve que se abaixar. E o irmãozinho foi lá dentro. Pegou um caixão de tomate, ele sentou, quebrou o primeiro caixão, ele arrumou mais um outro lá. Depois o irmão trouxe mais 2 caixãozinhos de tomate, botou, forrou com o jornal, foi lá dentro, trouxe 2 ovos. E disse assim: olha aqui, pastor, vem almoçar comigo. Foi lá dentro, pegou para ele, sentaram para almoçar. E o pastor disse que diante de tantos convites especiais, tantos lugares nobres, comidas finas, né, que já passaram, aquele foi o único lugar que ele sentiu realmente a presença de Deus. Mas Juraci, o cara botou um caixão para o profeta de tomate. O cara botou 2 caixotinhos de tomate e forrou com jornal. O cara trouxe 2 ovos cozidos no prato e botou para o almoço do profeta. E você disse que ele honrou o profeta? Ele deu tudo o que ele tinha. Não havia outra honraria maior do que aquela. Ele trouxe para o profeta de Deus
o melhor que ele tinha. O melhor. Ele não trouxe o melhor que ele tinha. Ele trouxe tudo que ele tinha. E a presença de Deus foi real naquele momento, naquele lugar. E ambos se alegraram na direção do Senhor. Ele recebeu o profeta na qualidade de profeta. Ele deu o melhor que ele tinha para o profeta de Deus. Então, quem recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. 42 diz, do 10, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Observe que Jesus está se referindo ao discípulo, mas Jesus ele está falando de como. Jesus está falando das honrarias merecidas por aqueles que levam a palavra do Senhor aos campos de palavra. Mais uma vez eu quero fazer uma ressalva. Eu não me refiro a esses de púlpito que sequer suja o seu sapato. Eu me refiro àqueles que realmente têm amor pelas almas. Jesus disse que bastava dar um copo de água fria. Mas não era apenas um copo de água fria. Lembra que agora mesmo eu falei daquele outro atrás que deu 2 ovos àquele homem. Né? Então é como você faz. É o prazer que você tem de servir ao servo do Senhor. Então a honraria merecida, devidamente merecida. Né? Então, como você faz, não é o que você faz. Eu já disse muitas vezes isso. Não é o que você faz, é como você faz. Lembra daquela expressão que eu sempre falo, que uma palavra, ela pode ser identificada de 3 formas diferentes. Eu realmente, eu considero uma resposta, toda resposta de alguém que eu considero de 3 pontos de vista diferentes. O primeiro passo eu considero quem falou, quem deu essa resposta, como deu essa resposta e aonde deu essa resposta. Então muda completamente o contexto daquilo que você está vendo. Quem, como e onde. Muda o contexto. Eu um dia desse, por isso que eu digo que a gente tem que tomar muito, tem que ver o contexto. E Jesus não se deixa enganar por nada disso. Jesus olha a essência. Vamos dar um exemplo. O governador do Ceará, Cid Gomes, ele estava falando, eu não sei em que ele estava muito eufórico falando lá, e ele falando assim de algumas questões sobre os policiais. Aí ele falou assim, observa, aí ele falou assim que policial não tira folga, policial de fora é bandido, de folga é bandido. Observe, as pessoas tiraram essa frase, desconectaram, as pessoas desconectaram. Eu sou contra ele. Mas eu tenho que ser inteligente, eu não posso negar o que o cara disse. Desconectaram a frase policial de folga é bandido para condenar o governador. Mas não foi isso que ele disse. O que ele disse foi que um policial, independentemente se ele está de folga ou não, ele continuará sendo um policial. Mesmo ele estando em casa, sem farda, ele continuará sendo policial por força de lei e em certas circunstâncias seria obrigado a agir como policial, mesmo sem farda. Foi isso que ele disse. Ele não disse que o policial era... Ele afirma que o policial não pode sair da função dele. Mesmo sem farda, ele continua. Mas quando você tira esse contexto do que ele estava falando na hora, você vai entender, as pessoas vão pensar que eles estão chamando os policiais que estão na folga deles de bandido. Mas não é isso que ele diz.
Ele diz ele afirma com todas as letras que um policial continuará sendo mesmo no dia de folga. Ele continuará sendo, mesmo no dia que não está trabalhando. É isso que ele diz. Então é o que Jesus, por isso que Jesus vê, é esse contexto. Jesus vê, é a essência daquilo. Jesus não se deixa levar por as aparências. Você não pode descontextualizar alguma coisa para Jesus. Como que eu vou pegar uma frase fora do contexto para Jesus se Jesus sabe tudo? Jesus muitas vezes, na maioria das vezes, Jesus não ouve as nossas palavras, mas o nosso coração. O nosso coração precisa estar condizente com aquilo que nós estamos falando para que haja essa convergência entre o que eu falo e o que eu penso, entre o que eu vivo. Então vamos pensar um pouco, vamos pensar um pouco, vamos pensar um pouco. As honrarias, elas são necessárias, imprescindível para a vida de todas as pessoas, mas tudo ficando Deus acima de todos.